do evangelista. Glórias ao Senhor. Essa noite quem vai estar trazendo a palavra, nos abençoando com algo da parte de Deus, vai ser o evangelista Laércio. Quantos querem ser abençoados nessa noite? Ô glória! É sempre uma honra dividir aqui o púlpito com esse homem de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele, pelo caráter dele, por aquilo que ele tem se permitido ser no Senhor neste lugar. E sinto muito honrada, né? Muito feliz de tê-lo aqui com a gente, sempre acrescentando, sempre edificando vidas. O dia que você vê o evangelista lá sozinho, é porque ele deve estar doente. Está sempre cercado com alguém, sempre, né? Nos corredores ali, edificando uma vida. Esses anos todos que nós caminhamos juntos, até do tempo que a gente era da Maraná, Cidade de Deus, eu sempre vi nele um ótimo testemunho. É muito difícil você caminhar muitos anos com alguém e você ver sempre você vê as pessoas falando bem, né? Geralmente sempre alguém tem uma coisa para falar, mas eu louvo a Deus pela vida dele, porque sempre eu ouço muito bem a respeito dele, né? O testemunho dele é muito forte, né? Na família dele, na igreja, fora da igreja. Isso é muito bom, amados. Orem pela vida dele, amém? Porque a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E eu, como pastora, quantas vezes eu sou muito grata a Deus por levantar nesse lugar intercessores pela minha vida, né? Tem irmãos que falam, pastora, eu estou orando pela sua vida, né? Às vezes a gente sabe que tem muita gente que fala que não ora, né? Mas também tem muita gente que fala e que ora. Isso é muito bom. Isso para nós, líderes, isso traz assim, uma paz muito grande. E isso, você pode ter certeza, isso nos sustenta. Isso nos sustenta, isso fortalece o nosso ministério. E eu creio que Deus muitas vezes desperta, né, irmãos e irmãs, para levantar ali o clamor, para estar intercedendo. Isso é muito bom. Então eu gostaria que você se colocasse de pé, nós vamos estar orando pela vida dele em nome de Jesus. Pai, como igreja neste lugar, nós somos gratos a Ti pela vida deste homem de Deus, Senhor. Não pelo ministério dele, mas por aquilo que ele é, Senhor. Porque antes dele ser evangelista, ele é o homem Laércio. E esse homem tem se permitido ser tratado, moldado e usado pelo Senhor. E como é bom, Deus, no meio de uma geração tão corrompida, Senhor, no meio de tantos acontecimentos, nós podemos olhar para ele e ver nele uma referência de fé, de uma pessoa madura, Senhor, de um líder, ó Pai, que tem o teu coração, Senhor, a tua visão, Deus querido, que se preocupa com almas, que, ó Deus, não mede esforços para edificar a tua igreja, Senhor, em cumprir o teu chamado. Deus, como igreja, nós pedimos a Ti, fortalece o Teu Filho. Renovai o Teu Filho, Deus. Que o Teu Espírito Santo derrame sobre ele algo fresco nesta noite, Senhor. Ó Deus, que possa levá-lo mais além, Deus querido. Que ele seja ainda mais profundo nas revelações do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, alargar o seu ministério, Deus querido. Em nome de Jesus. E por onde ele passar, ele possa gerar discípulos, ó Deus, para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome. E pedimos a Ti que nessa noite o Senhor fale mais uma vez conosco, através do Teu Filho, Deus. Porque todas as vezes em que Ele ministra nesse lugar, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, vem como um alicerce em nossas vidas. Que o Senhor mais uma vez o use nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. A paz para todos. A pastora falando assim, eu fico até vermelho. Ai, Jesus. Mas glória a Deus, né, pela vida da pastora, que tem sido uma grande pastora na minha vida. Me abençoado muito e ajudado muito na minha caminhada. Para a glória do nome do Senhor. Amados, eu queria, nessa noite, deixar com os irmãos, nós vamos aqui estar meditando,
uma passagem que já conhecemos bem, né, que fala sobre a ovelha perdida. E hoje aqui, nesse momento que a pastora estava aqui orando, né, após a adoração, após o louvor, e eu senti assim um liberar de Deus nesse lugar muito forte, né? E eu creio que Deus já está preparando, no plano dele já preparou grandes coisas para esse lugar, para nossas vidas. E eu creio que o desejo de Deus, a vontade de Deus, é trazer todos os seus filhos para uma realidade, para a sua realidade, para a realidade de Deus. E quando nós olhamos essa parábola no capítulo 18 de Mateus, que nós vamos estar lendo, hoje eu meditando nessa palavra, Deus falou assim algumas coisas comigo e eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus. Então, no capítulo 18 do livro de Mateus, eu quero ler o versículo de número 12. Mateus 18, verso 12. Diz assim: que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarra, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? No versículo 13. E se porventura a achar, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Amém? Fecha seus olhos, Senhor. Louvamos ao Teu nome pela Tua palavra, Senhor amado. Espírito Santo, pedimos nesta noite que Tu fale conosco, Senhor. Ó Pai, que Tu possa nos despertar, ó Deus, trazer uma palavra rema para nossos corações, Senhor. Ó Deus, trazendo-nos de volta, Senhor, para a Tua realidade, Pai. Ó Deus, é o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amados. Queridos, essa palavra, no livro de Mateus, capítulo 18, verso 18, né? Nós já vimos muitas pregações em relação a essa passagem, né? E ela sempre, nas mensagens que foi, não somente aqui, mas muitas das vezes ouvimos em outras rádios, né? Pregações em outros lugares, né? Aqui também muitas vezes, mas ela sempre tem sido para nós assim uma palavra de despertamento, de edificação, de renovo, de direção. E nessa noite, Deus colocou algo no meu coração em relação a essa palavra. E esse pastor de ovelha, né, ele nos traz aqui algo muito importante, porque eu vejo assim que ele demonstra, ele fala primeiro que porventura um certo homem, né? Então está mostrando que um pastor de ovelha, né? E coloca um homem, porque pode ser não somente na questão de um pastor, mas também na questão de uma pessoa que tem uma referência de um estilo de vida que um pastor tem em relação àquela pessoa que ele deve amar, que ele deve, né, buscar, que ele deve cuidar, que ele deve tratar, que ele deve compreender, que ele deve entender. Então ela fala justamente sobre uma referência para nós homens, tanto no nosso lar, como no nosso trabalho, como no colégio, lá onde nós estivermos. Sempre nos dá uma referência que como nós devemos tratar, né, aquelas pessoas que estão constantemente ao nosso redor, né, dentro dos nossos relacionamentos, né. Então ele mostra como pastor uma maneira, uma forma de cuidado, de amor, né, de dedicação. Então nós vamos ver aqui algumas coisas, né, que vai nos trazer a entender qual é o verdadeiro propósito de Deus dentro dessa parábola para a nossa realidade, para nossas vidas, o que Deus ele requer de nós, né? Porque muitas das vezes nós visualizamos o pastor, né, um pastor de rebanho, né, mas Deus também tem colocado pessoas, né, sobre os nossos cuidados.
né, nos nossos vizinhos, nossa família, nossa parentela, pai, filhos, mãe, irmão, amigos, né? Então, nós estamos sempre com algumas pessoas que passam por determinados tipos de dificuldade, que geralmente nós somos pessoas que Deus usa como instrumento para podermos estar trazendo uma palavra e tirando essas pessoas, muitas das vezes, do risco ou perigo que elas estão passando. E essa passagem, ela nos mostra justamente isso, quando essa ovelha, ela se perde. Então, nós vamos ver aqui algumas coisas que nos chamam a atenção dentro dessa passagem. E o que nós podemos ver nessa passagem? Nós vemos o seguinte, o controle desse pastor, né? Então, a Bíblia fala que, nos mostra que esse pastor era um pastor que ele tinha um cuidado, ele tinha um controle das qualidades das ovelhas que ele tinha. Então, quando nós entendemos uma ovelha desgarrada, então muitos de nós podemos, muitas das vezes, entender que uma ovelha desgarrada é aquela que muitas das vezes ela não quis ouvir, que ela não quis, né, ser cuidada, que ela, né, não estava com atenção, né, não estava totalmente voltado para um propósito, né? Então, nós vemos que esse pastor, ele tendo controle, então ele tinha, né, ele sabia as qualidades das suas ovelhas. E a gente vê que essa ovelha desgarrada, para ele, tinha a mesma qualidade que as outras. Tanto é que ele tem o desejo, né? Ou seja, ele tem aquela preocupação de buscar aquela que havia se perdido. Então, está nos mostrando que para Deus, ou para esse pastor, não há uma diferença das 99 que ficaram, né? Não há uma diferença daquela que se foi. Porque a qualidade da ovelha que ele tinha no controle, sabia, conhecia cada uma delas, é a mesma. Porque quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos o seguinte, que talvez seria melhor cuidar das 100 que fica, do que deixar as 100 em busca de uma que se perde. Mas a gente vê que esse pastor, ele não tem esse pensamento. Então, o que ele faz? Ele vai, deixa as 99 e se preocupa com aquela, porque aquela, né, é a mesma, na visão dele, é a qualidade que a outra. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas que às vezes nós olhamos para ela e visualizamos ela como uma ovelha desgarrada. E quando nós olhamos para uma ovelha desgarrada, a gente entende o seguinte, que muitas das vezes ela não está dentro de uma visão que nós queríamos que ela tivesse, né? Ela está numa visão contrária, porque ela não está no contexto, ela não está naquele momento, ela não está onde deveria, né? Então, nós começamos muitas das vezes a visualizar um tipo de visão diferente em relação àquela ovelha. Mas esse pastor, ele mostra que essa ovelha também é uma ovelha amada. E a ovelha amada, o pastor que conhece, ele se preocupa, ainda que o pensamento ou a atitude dela seja totalmente contrária às outras. E isso mostra para mim e para você que as pessoas que muitas das vezes nós olhamos para ela e nós muitas das vezes começamos a entender que ela precisa de algumas coisas, algumas mudanças na vida dela. E aqui nesse texto mostra justamente isso, que o cuidado daquele que está ao lado dessas pessoas é fundamental para que haja uma mudança ou traga ela de volta da onde ela está. Então nós vamos ver aqui algumas coisas importantes, que o controle nada mais é que o quê? Que uma informação. Então, você ter um controle nada mais é de uma informação, mas dentro dessa informação se há um planejamento. Se a gente for analisar, a gente vai ver o seguinte: Deus, ele tinha um povo, ele tinha um grande rebanho no Egito preso. E quando aquele povo via aquilo que ele estava passando, ele levanta um clamor. E quando o povo clama, Deus, ele vai, e dentro da informação ou do clamor que Deus teve através do povo, porque eles expressaram aquilo que eles estavam passando, expressaram aquilo que estavam sentindo. Então, dentro dessa informação, né, dessa expressão do sentimento daquele rebanho do Senhor,
do povo de Deus, o que Deus faz? Ele faz justamente o quê? Um planejamento para resgatar o seu rebanho. Então Deus, ele começa ali, desde o início, do princípio, quando ele tem ali, né, quando nasce ali Moisés, e ele ali era colocado no cesto, ali já começa o projeto, o plano de Deus, para poder pegar e trazer de volta o seu rebanho que estava sendo oprimido lá no Egito. Então tem todo um processo. E esse processo ele é muito interessante para nós podermos entender qual é o projeto de Deus. Então nós vemos que Moisés ele foi criado em toda a ciência, com toda a sabedoria do Egito, se formou, né? Um homem com conhecimento, com entendimento, em ciência, né? Em saneamento básico, ele era o cara da época. E ele estava ali responsável pelas construções, por tudo. Além disso, ele era guerreiro. Ele era um homem totalmente, né? Comandava ali com seu irmão, filho do faraó, né? Ramsés. Então, comandava os exércitos nas batalhas, nas guerras. Então, um homem totalmente capacitado, preparado, né? Em todos os sentidos. Mas Deus já estava trabalhando, Deus já estava ali tratando na vida dele para que ele pudesse ser o resgatador do seu povo e trazer o rebanho do Senhor de volta. Mas a gente vê que depois que ele passa 40 anos, ele vai para o deserto. Porque o que ele acontece com ele? Primeira coisa que acontece na vida de Moisés, depois desse período que ele estava ali no Egito, sendo preparado, ele começa a procurar nele a identidade. Ele queria saber quem ele era. Ele queria saber qual era a sua origem. Ele queria saber de onde ele vinha, de onde ele veio. E Deus ali, ele começa e descobre que ele era um hebreu, que ele fazia parte daquele povo. Então ele já descobre a identidade. E agora, quando ele descobre a identidade, o que ele faz? Ele vai tendo conflitos, sai, e a Bíblia diz que ele vai para o deserto, depois que passou um período lá, conheceu o povo, conheceu mãe e tal. Ele vai para o deserto e ele passa 40 anos. Ele passa 40 anos, e depois, nesses 40 anos, ele vai conhecendo, ele vai aprendendo, conhece Jedro, que é seu sogro, e ali ele é preparado. E ali ele tem uma experiência com Deus, ali no monte. Então, isso é tudo uma preparação. Por que eu estou falando isso? Porque, para que nós possamos resgatar, para que nós possamos trazer de volta aquele que está desgarrado, seja na tua família, seja na sua vizinhança, nos seus amigos, é preciso uma preparação. E essa preparação, ela vem do Senhor. Porque a preparação não estava somente Moisés agora no deserto durante 40 anos a aprender com seu sogro Jetro e ter depois um encontro com Deus com a sarça ardente. Não era só isso. A Bíblia diz que ele foi, aprendeu, conheceu a Deus. Deus falou com ele, ele ouviu a voz de Deus. Mas para que ele pudesse retornar até Faraó e ser usado, faltava uma coisa. Não somente conhecimento, mas faltava ele ser revestido de poder. E Deus dá a ele poder, quando manda ele lançar o seu cajado, e o cajado vira serpente. Então ele agora é uma manifestação de poder, para que ele possa ter a experiência, e o povo possa crer que Deus enviou. Então, para que nós possamos resgatar o que está perdido, nós temos que buscar o revestimento, e sermos usados com poder e autoridade, para que as pessoas possam crer que foi Deus que enviou. Para que nós possamos resgatar aqueles que estão perdidos. E aqui nós vemos que Moisés, ele foi um instrumento. E ele foi um dos maiores pastores que o mundo já teve. Ele conseguiu arrebanhar mais de 3 bilhões de pessoas. Então ele foi um grande instrumento na mão de Deus. Então nós vemos aqui que houve um planejamento. Então, esse homem aqui, que simboliza esse pastor, então nós vemos algumas coisas. Então, com base nas informações, né, ao quê? Planejamento. Aí a gente vê algo interessante,
que o planejamento ele nos traz o quê? Ele nos traz ação, né? Quando nós planejamos o quê? Ele nos traz ação, ele estabelece metas e corrige cursos errados. Então, quando há um planejamento, a gente vê que todas as coisas elas começam a se ajustar. Há um planejamento de ação e logo após o que ele faz? Ele planeja o que ele vai fazer com a ovelha que se perdeu, precisa buscar. E ele sabe que ele teria que colocar e deixar as 99 em algum lugar. Então tudo isso é um planejamento. E a Bíblia diz que ele se prepara e volta para buscar aquela que se perdeu. Então, há um planejamento. Por quê? Porque nem o planejamento ele vai em busca de uma ovelha que estava fora do seu curso. Então, amado, traz de volta e corrige um curso que estava errado. Então, aqui está mostrando a importância daquela pessoa ou do homem que tem uma visão, como exemplo de um pastor, para trazer de volta ou conduzir a pessoa no curso correto. E às vezes, né? Às vezes, nós vemos que Deus ele coloca também pessoas ao nosso lado. Por quê? Porque as pessoas estão no curso errado. Mas quando há um planejamento, dentro de uma convicção daquilo que temos que fazer, Deus nos usa como instrumento para trazer a pessoa de volta para o curso certo. E o que mais nós vemos, amado, é muitas pessoas caminhando, né, para uma direção totalmente oposta daquela que Deus estabeleceu para toda a humanidade, através da pessoa de Jesus Cristo, quer trazer o homem de volta, quer trazer o seu rebanho de volta para Deus. E a gente vê que muitas pessoas hoje se encontram perdidas, mas Deus tem nos levantado a igreja do Senhor como instrumento. Então nós vemos que corrigimos, né, cursos errados. Então é importante nós entendermos que Deus ele vai nos usar para nós corrigirmos cursos de vidas errados. Então não somente dentro de um contexto da vida no mundo natural, mas também dentro de um contexto espiritual. Porque Deus, quando nós às vezes saímos de uma direção, quando já entendemos do projeto, do propósito de Deus para nós, então Deus muitas das vezes ele precisa nos trazer de volta para uma realidade. Sabemos que nós só conseguiremos avançar ou romper algumas áreas de nossas vidas quando verdadeiramente nós voltamos para dentro da realidade de Deus. O ímpio, a pessoa que não conhece, ela não tem o entendimento, mas nós sabemos e conhecemos e sabemos perfeitamente como podemos trazê-la para Cristo ou trazê-la de volta para o rebanho, para o Pai. Mas nós que temos já o conhecimento, muitas das vezes estamos desgarrados simplesmente pelo fato de estarmos caminhando fora de uma realidade. E Deus ele tem o coração, o desejo de trazer cada um de nós de volta para a sua realidade. Trazer para a realidade é todo aquele que recebe da parte de Deus uma unção sobre a vida dele, e essa unção tem virtude que faz com que, através da manifestação do poder de Deus, né, as barreiras, as cadeias espirituais, elas possam se romper. E nós possamos ser em Cristo verdadeiramente mais do que vencedores. E a porta do inferno não irá prevalecer, porque o Senhor, ele está conosco. Então, o desejo de Deus, a vontade de Deus, é trazer a sua igreja para uma realidade. Quando a igreja ela celebra, como ela celebrou, nós estávamos celebrando aqui hoje, a igreja vindo para a realidade. É a igreja sentindo a presença de Deus. É a igreja sentindo a manifestação do Espírito Santo no nosso meio. O Espírito Santo ele precisa constantemente, sempre, estar conosco, estar envolvido no nosso meio. E manifestar através dele o seu poder, para que o nome do Senhor seja o quê? Glorificado. E outra coisa também que é importante, a atitude, ele toma uma atitude certa. A gente vê que esse pastor, esse exemplo aqui, ele nos mostra que ele toma uma atitude correta. Então ele não teve o quê? Ele não teve atitude, né, comercial. Por exemplo, às vezes nós vemos que a atitude desse pastor
é entender que o mais importante da quantidade era justamente uma que se foi. Porque a quantidade muitas vezes nos dá a impressão que nós podemos estar satisfeitos com aquilo. Mas não, ele não vai pela quantidade, ele não tem uma visão comercial. Ele tem a visão que aquela que se ficou ou estava perdida era importante. Ela era algo principal dentro do contexto que estava naquele momento. Então ele deixa a quantidade e vai em busca de 1%. E muitas das vezes, né, quando se tem uma visão comercial ou uma visão de quantidade, o que ele vai fazer? O mais importante são os que tem, não aquele que está lá perdido. Mas a gente vê que aqui ele nos dá o exemplo que nós não podemos pensar dessa maneira. Nós temos que visualizar e ter o mesmo amor daquele 1% que ficou. E é isso que esse pastor ele faz. Ele não tem essa visão. Ele não tem uma visão comercial. Ele tem uma visão de amor, de cuidado, de compaixão. Então nós vemos também que ele não tem o quê? Ele não tem uma atitude passiva. Ele não tem uma atitude passiva. Então, muitas das vezes, quando se tem uma atitude passiva, e a gente vê que ele toma uma atitude em relação ao que estava acontecendo. Então, o que ele faz? Ele deixa as ovelhas e ele vai em busca daquela que ficou, né? Que ficou. Então, ele não espera ela voltar. Ele não espera ela retornar. Ele não espera e pensa assim, quando ela tiver fome, ela volta. Quando ela precisa, ela volta. Não, ele não pensa, ele não espera assim. O que ele se preocupa? Ele se preocupa que ela se perdeu e precisa urgentemente retornar de volta para o contexto do seu rebanho. E ele vai e busca. Então, ele não tem uma atitude passiva. Então, a atitude passiva é aquilo que o apóstolo Eduardo, ele veio aqui aquela vez e falou, que as coisas estão acontecendo e muitos de nós, crentes, estão, né, deixando passar. As pessoas, familiares, parentes nossos, amigos nossos, estão do nosso lado e às vezes nós estamos passivos. Estamos vendo muitas das vezes os perigos que eles estão correndo, mas nós não falamos nada. Então, esse pastor, com essa visão de pastor, esse homem, ele tem o quê? Uma atitude correta, uma atitude certa. Ou ele fala assim, não vou permitir, não vou deixar que essa ovelha se perca. Então, às vezes, as pessoas estão do nosso lado, nós não podemos permitir que ela se perca. Né? Então, nós temos que, ainda que não fale, mas ore. Clama, Senhor, eu não tenho força para falar, Senhor, eu não tenho, né, assim, coragem de falar, às vezes com o patrão, às vezes com um amigo, né, às vezes até com uma pessoa que senta ao seu lado no ônibus, ou em algum lugar que você está. Então, às vezes você não tem aquela coragem, mas ora, Senhor, envia, né, uma pessoa, Senhor, que possa, né, falar. Entende, amado? Mas nós temos que fazer uma coisa, não podemos ficar de forma passiva. Então, esse homem, esse pastor, ele não ficou passivo em relação à situação daquela ovelha que estava perdida. Ele toma uma atitude certa. Ele vai e busca. Ele vai e em direção a ela para trazê-la de volta e procurar aonde ela está. Então, nós vemos aqui também que ele não tinha atitude de comodidade. Então, ele não tinha ali uma atitude de comodidade, né? Ele não se acomodou com a situação. Ele podia falar assim, não, eu já tenho 99%, o que pode importar 1%? Né? Tá bom, não é verdade? Ele falou, tá bom 1%, tá bom 99%, para que ir lá me preocupar, gastar meu tempo, né? Gastar meu tempo, ficar ali. Não, eu já tenho aqui 99%, tá bom com o que eu tenho. Então, ele não teve comodidade, não se acomodou com a situação. Ele falou, não, 1% também faz parte do meu projeto. 1% está dentro também do meu planejamento. Eu fiz um planejamento, é 100, 100 é 100, 100 não é 99. Entende? Então, dentro do planejamento dele, né, dentro da meta dele, dentro da visão dele, ele teria que ter aquela que Deus confiou a ele, que era 100. Não é 99. Então, 1% ele precisa buscar para acrescentar dentro da visão dele. Entende? Então, eu não sei assim, por exemplo, assim, qual é a sua visão em relação à sua família, em relação aos seus amigos, em relação à sua parentela, né?
nos seus relacionamentos, né, na escola, no seu trabalho, né? Então, não sei qual é a tua visão, né? Mas esse homem aqui, esse pastor está nos mostrando uma visão que nós não podemos ficar de forma acomodada. Nós temos que fazer alguma coisa dentro do contexto cujo qual Deus nos colocou, né? Seja lá aonde for a situação que Deus nos coloca. Então, nós temos que estar ativos, né? E não ficar acomodado com as situações. Então, hoje nós vemos muitas situações onde, às vezes, nós nos acomodamos, né? Mas Deus está mostrando para mim e para você a importância de nós verdadeiramente nos posicionarmos como filho de Deus e verdadeiramente nós sermos um instrumento usado na mão dele para resgatar de volta aqueles que estão perdidos. Então, olha o que ele diz assim no versículo 13, né? Esse porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99. Então, a gente vê que ele teve muito mais prazer pelaquela de 99. Entende? Então você vê uma visão que talvez assim para nós, assim, poxa, 91%. Geralmente a gente olha assim e fala assim, não, 99 é melhor, é ou não é? Porque 99 é uma quantidade, né, para muitas pessoas, caramba, né, tô feito. Mas não, ele não pensa assim. Ele vê 1% ali. Sabe por quê, amado? Porque a gente... Uma vez eu estava até comentando sobre isso, falei assim, cara, a pessoa, às vezes a gente não entende o seguinte, o que é a igreja. Eu estava até falando, essa semana mesmo eu estava falando, rapaz, a igreja é uma coisa que às vezes nós olhamos assim, você fala assim, hoje eu tenho que ir para a igreja. Aí, um vem para cultuar, né? Assim, ouvir, louvar, né? Outros vêm para um instrumento, outro vem ali, fica na escolinha, entende? Então a gente vem para a igreja. Mas a gente, eu estava falando, se a gente parar para pensar, cada um que tem um ministério, que tem um chamado, a gente não consegue alcançar uma visão, uma dimensão de um propósito que está muito mais além daquilo que eu vim fazer muitas das vezes. Porque às vezes eu venho e faço. Mas aquilo que Deus tem e a visão de Deus em relação à igreja que Ele estabeleceu está muito mais além da visão que às vezes eu tenho. E a visão que às vezes eu tenho, muitas das vezes, ela é muito superficial em relação à profundidade do que é uma igreja. De qual propósito de qual Deus a estabeleceu. Então a igreja ela é um instrumento poderoso de Deus na terra que tem o poder de destruir, desfazer todas as fortalezas do diabo. E às vezes, dentro de uma visão de igreja nossa, nós não conseguimos visualizar essa dimensão, porque para nós, muitas das vezes, a igreja ela é o suficiente somente para resolver alguns problemas. E às vezes eu estou com um problema, e às vezes a igreja é a solução, porque eu vou orar e o meu problema vai ser resolvido. Mas a visão de Deus é que a igreja ela foi estabelecida para destruir, desfazer toda a obra, não é uma ou outra não, é toda a obra do maligno. Muito mais profundo, muito mais além do que os meus problemas. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Deus, Ele é poderoso para usar a sua igreja dentro daquilo que Ele estabeleceu para ela ser. E quando nós temos essa visão de que Deus, Ele me chamou e chamou você para fazer parte disso, nós não podemos pensar que o poder de Deus está limitado só nos nossos problemas para se resolver. Então eu estava falando essa semana que o que Deus tem, o que Deus nos chamou para ser, é muito mais além do que aquilo que muitas vezes nós pensamos em fazer. É muito mais profundo.
é muito mais além. Então, quando eu vejo hoje, como eu estava aqui sentindo ali a presença de Deus, quando a pessoa estava orando, no momento de louvor, eu comecei a ver, Senhor, abra nossos olhos, para que a gente possa verdadeiramente te ver quem Tu é, e para que o Senhor nos chamou para ser. Então, às vezes, amados, nós viemos com uma visão muito superficial. E aqui, como igreja, esse pastor nos chama para enxergar uma realidade. Essa realidade. E Deus quer nos trazer de volta para a sua realidade. Então, amado, a realidade de Deus, ela é profunda. A gente vê o exemplo, né, que eu estava falando de Moisés. Paulo, ele chega certa feita também, que foi um dos grandes pastores, né, líderes. Então, um grande discipulador também, uma referência bíblica para nós. Quando questiona o ministério dele, ele fala o seguinte, ele fala assim, o evangelho que eu prego não é somente de palavras persuasivas, mas é de poder. Aí ele fala algo interessante, que ele fala assim, eu sou pela graça. Ele não quis se engrandecer. Eu estou falando assim, mas o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte, vocês estão falando, mas é o seguinte, porque não achavam que o ministério dele foi legitimado pelo concílio lá em Jerusalém. Então achavam que ele era um cara que se constituiu apóstolo por ele mesmo. Aí ele fala assim, o que eu sou pela graça do meu Senhor. Mas já que o Senhor me chamou para ser pela graça, eu sou o que eu sou. Ou seja, ele era o que Deus, pela graça, o constituiu. Então, ele não pregava somente com palavras, mas Deus o constituiu e ele entendeu que ele pregava com poder. Aí ele fala assim, então, será que Deus me chamou pela sua graça? Então, eu sou o Paulo que prega com poder, não somente com palavras persuasivas. Então, ele entendeu o seguinte, que Deus chamou ele, que na visão de muitos ele era improvável, mas Deus o constituiu como um grande líder, trazendo uma igreja, um rebanho, né, dentro de um poder, de uma visão cujo qual Deus estabeleceu. Por isso que Paulo sempre escreveu as cartas doutrinárias, chamando a atenção e fazendo com que a igreja ela pudesse ser o quê? Edificada e voltasse para o curso correto. Ou seja, cursos corrigidos que estavam errados. Então, o que Paulo ele mostra para nós? Ele mostra para nós que Deus o levantou como um instrumento para que ele pudesse ser usado poderosamente na igreja, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então ele fala, não é com palavras somente, é poder. É poder de Deus. Então ele mostra que há necessidade, assim como o poder de Deus se manifestou em Moisés, ele mostra a necessidade, né, que nós como igreja precisamos receber o revestimento para sermos usados com poder e sermos verdadeiramente uma igreja dentro da realidade que Deus ele quer. E talvez, eu creio que essa parábola aqui, dessa ovelha perdida, não é somente para aquelas pessoas que estão desgarradas, não. Que ainda vão voltar, né, que ainda vão entrar para a igreja, mas também para aquelas pessoas que vivem aqui fora de uma realidade. Então, está desgarrada no mundo espiritual, né, vivendo fora de uma realidade. Mas, amado, hoje, em nome de Jesus, hoje nós vamos aniquilar esse tipo de pensamento da nossa vida. Nós não podemos aceitar o diabo colocar na nossa mente que nós somos tão somente, né, um membro de igreja ou uma pessoa que veio somente para resolver problemas. Deus não quer que a gente pense dessa forma. Deus ele quer que a gente pense o seguinte, amado. Nós viemos aqui, estamos aqui porque Ele nos escolheu, sendo eu e você ainda pecador. Eu e você ainda éramos pecadores e Ele já havia nos escolhido.
Lá no livro de João 17, a oração sacerdotal, ele fala o seguinte, ele ora por ele ora pelos discípulos, ele ora por aqueles que haveriam de ser salvos. Há 2000 anos atrás, Jesus ele fez uma oração que nos alcançou hoje, eu e você. Essa oração sacerdotal, ela foi quebrada, quebrou as barreiras no mundo espiritual, para que na minha geração hoje e você, nós pudéssemos ser salvos pela oração de Jesus lá atrás. A Bíblia diz que ele intercedeu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nem imaginava, imagina, 2000 anos atrás, amado. Se fosse, hoje eu estou mas você imagina, há anos atrás, milhares de anos atrás, Jesus já orava, porque ele esperava que eu verdadeiramente iria estar aqui onde estou hoje, eu e você. E hoje nós estamos aqui. Então não foi algo de qualquer maneira, um planejamento, tudo um plano, para que nós fôssemos raça eleita, sacerdócio real do Senhor. Então houve um projeto, houve um plano, ninguém está aqui por acaso. Você pode falar assim, eu vim aqui porque gostei, a igreja preta e branca, Botafogo bonito, mas não é isso não. Tem nada a ver. É hoje, né? Então não é isso. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, propriedade peculiar do Senhor escolhido. Quantas pessoas nasceram, se foram e não tiveram oportunidade? Ou tiveram, né? Porque eu creio que todos tiveram e não estão aqui. E eu e você fomos escolhidos para estar. Sabe o que é isso? Aí eu venho, depois de todo esse plano, de todo esse projeto, vejo um sacrifício de Jesus na cruz, o nosso pastor, dá a vida por mim e por você, ora lá atrás, dá a vida lá atrás, derrama o seu sangue, estabelece, pisa na cabeça do diabo, e eu tenho a visão hoje de vir resolver meu problema. Então Deus, ele quer hoje, não é que Deus não vai resolver, Deus tem o poder para resolver, amém, irmão? Só estou falando que o que Deus ele tem, o que ele quer que nós possamos enxergar, está muito mais além dos nossos problemas. Porque o teu problema hoje é um, amanhã é outro. E ele vai cada dia tendo um problema diferente para ser resolvido. Isso não pode ser o nosso foco. O nosso foco primeiro é o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, e os problemas dentro disso aí vão ser resolvidos. Então, às vezes, você não precisa se preocupar com varão, com varoa, com namorado, com casa. Entende? Temos que pensar? Temos, mas não podemos focar como prioridade. A prioridade é o reino, que isso aí será acrescentado. Então, muitas coisas, às vezes, ela deixa de acontecer. É como Deus, ele ele coloca o povo no deserto. E aqui, lá no livro, na parábola lá em Lucas, fala justamente sobre o deserto, que ele deixa 99 no deserto e volta para em busca da... Né, aqui não fala, mas no livro de Lucas fala dessa forma. Então, ele deixa as 99 e ele vai justamente em busca da que se perdeu. Agora, por que muitas das vezes nós somos levados a um deserto? Para ver onde é que está nosso coração. E às vezes no deserto, o nosso coração é provado. Então, como é que o nosso coração ele vai ser provado no deserto? Porque Deus nos permite ir para ver onde é que ele está. E às vezes o nosso coração não está focado no reino, em Deus. E ele fala, buscai primeiro o meu reino e toda a sua justiça. Então, muitas das vezes o nosso coração não está focado no reino. Muitas das vezes o nosso coração está focado nos problemas. Então, os problemas se tornam o foco principal. E muitas das vezes, nós começamos a ficar num círculo vicioso porque focamos naquilo que é principal para nós. E a Bíblia diz, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, o meu coração, muitas das vezes, ele pode estar
naquilo que eu estou focando, naquilo que é uma visão que eu tenho em relação do que ou para que o Evangelho serve para mim. Entende? Então, o que acontece? Muitas das vezes esse círculo ele fica permanecendo, até a gente reconhecer, Senhor, eu dependo de Ti. Seja a minha luz, seja o meu guia, seja o meu Senhor, seja o centro da minha vontade. Por isso que temos que morrer. Porque se a gente não morrer, não é morrer fisicamente não, morrer para as adversidades, para as circunstâncias do mundo. Então, por isso que nós temos que morrer, porque quando nós morremos, essas coisas, elas não podem ser para nós metas, foco. Então, se eu estou morto, eu não posso focar no mundo, nas coisas que me cercam, porque eu estou morto. É ou não é? Mas se eu quero viver, eu vou ver os problemas todo dia na minha vida, mano. E eu vou focar nele. Então, Jesus, ele fala, né, que aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida pelo amor de mim, a mim, achá-la. Então, quando eu procuro salvar, ou seja, eu procuro cuidar da minha vida, eu posso perder a que Cristo tem para mim, que é a vida e vida em abundância. Então, a falta de abundância, muitas das vezes, é porque muitas das vezes eu estou tentando resolver aquilo que diz respeito à minha vida e quero permanecer com ela. Então, eu perco a vida que Cristo tem para mim. Vida e vida em abundância. Então, quando nós morremos para a nossa vida, vivemos para a vida de Cristo, em Cristo, com Ele e para Ele. Então, Jesus ele quer nos trazer de volta para a realidade. Para volta para a realidade. E como é que nós podemos voltar para a realidade? Quando as cadeias, amado, esse teto de bronze, o que é um teto de bronze? O teto de bronze, que você ora, parece que a oração não sobe. Então, quando isso, na minha vida, na sua vida, se quebrar, o que vai acontecer? Deus ele virá, as bênçãos de Deus virá. E, amado, você vai experimentar coisas sobrenaturais que você ainda não experimentou. E como é que isso se rompe? Na mesma forma que rompeu lá no Egito. Sabe como? Clamor. Se rompeu com clamor. O povo estava escravizado, o povo estava aprisionado, o povo estava sendo chicoteado. Mas eles clamaram ao Senhor. E quando aclamou, toca no coração de Deus. Aí Deus projeta um plano de ação. E quando esse plano de ação ele vem, o que acontece? As cadeias se quebram. E as amarras que Satanás tenta ou tentou, elas são desfeitas. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo nós podemos desfazer toda a obra do maligno. Amém? Em nome de Jesus. Então não tenha, esse pastor também não tinha uma atitude de rancor ou rancorosa. Então essa visão, né, ele não tinha isso, por quê? Porque o foco dele era amar. O foco dele era trazer de volta, era resgatar. Então ele não tinha aquele sentimento, aquela atitude rancorosa, ele tinha uma atitude certa. Amor. Então aquela atitude rancorosa, por exemplo assim, você fala assim, sabe uma coisa? Saiu, ou sabe uma coisa? Não quer ouvir? Então, vai sentir fome, quando tiver com fome, volta. Ele não pensou isso não, mano. Ele vai e busca de volta. E eu estou falando isso porque é um exemplo para nós. Essa parábola do pastor e a ovelha, ela coloca, como eu falei, a referência de um pastor, como se tratar. E isso aí para nós se torna um exemplo como nós devemos tratar o nosso próximo. Nós devemos tratar o nosso próximo. Então, nós nunca podemos achar que o nosso próximo é pior do que nós. Nós não podemos achar que o nosso próximo, ele, por não pensar como eu penso, ele é pior do que eu. Entende? Porque Deus ele não vê dessa maneira.
Eu não posso achar que eu estar incluído nos 100 me torno melhor do que aquele que está fora, que está desgarrado. Entende? Então, esse pastor, ele não tinha rancor. Ele vai e se preocupa com as desgarradas, da mesma forma que tinha a preocupação com as 100, com as 99. Então, para ele, todas elas eram de qualidade. Se você for olhar para Paulo, todos lá, os judeus, até mesmo os judeus, né? Para eles, Paulo não tinha como qualidade nenhuma. Você olha para Mateus, cobrador de impostos, traidor segundo a visão dos próprios judeus, não tinha qualidade nenhuma. Então você começa a olhar Moisés, que viveu lá, e o povo sendo escravo, tomando chicotada, então nos olhos do povo mesmo ali, ele era um traidor, não tinha qualidade nenhuma. Mas a gente vê que os olhos de Deus é totalmente diferente do nosso. Para Deus, eles tinham qualidade, tanto é que são o que eles são. Registrado para nós até o dia de hoje. Então, a qualidade não está dentro daquilo que nós vemos. Então, nós podemos olhar e achar que a nossa qualidade, às vezes, ela é melhor porque eu faço parte da 99 e entender que aquele pode muito mais além do que eu. E a gente vê que Paulo, ele é uma pessoa que aos olhos não era bem visto, mas foi um instrumento na mão de Deus e tiveram que reconhecer, amado. Então, isso é importante. Então, nós nunca podemos desprezar as pessoas, né? Não podemos desprezar as pessoas. Então, ele não tinha ali rancor no coração. Ela se foi, mas da mesma forma, o mesmo sentimento ele vai e busca de volta. Outra coisa também, abnegação. Ele não tinha abnegação. Então, nós não podemos ter abnegação. Por quê? Porque o texto nos mostra o seguinte, que não havia nenhuma garantia do que aquela ovelha, ou seja, aquele pastor iria achar aquela ovelha. Tinha alguma garantia? Não. Você vai buscar simplesmente aquilo que se perdeu. Perdeu aonde? Não sei. Eu tinha garantia que iria achar? Ele não tinha garantia que iria achar. Mas o que acontece? Ele entende que ele precisava ir buscar. Então, não houve ali abnegação nenhuma. Ou seja, ele vai simplesmente sem interesse, né? Ele vai simplesmente porque ele sentiu amor pela ovelha, então ele vai em busca dela, independente dele achar ou não. Ou seja, ele se preocupa com aquela que se perdeu. E ele vai e busca. Isso mostra, sabe o que, amado? Que talvez você fale assim, ninguém liga para mim. Eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito, amado. Aí você vê o amor de Deus para nós que às vezes temos esse pensamento assim. Para nós que às vezes achamos que ninguém se preocupa com nós. Não, amado. Às vezes Deus bota a pessoa do seu lado, pessoa para te aconselhar, pessoa para discipular, pessoa para te orientar, pessoa para direcionar você, pessoa para tirar no curso errado, corrigir um curso errado. E às vezes, muitas vezes, somos até mal compreendidos, mas não. Sabe por quê, amado? Porque, como esse pastor tinha uma visão que ela se perdeu, e às vezes ela achava que não estava. Então, o que acontece? Ela, principalmente uma ovelha, ela simplesmente vai buscar comer, tomar uma água, fazer alguma coisa, né? Se alimentar. Ele não achou as 90 que estavam ali, mas ela continua se alimentando, entende? Mas esse pastor aqui, ele se preocupou com ela. Então ele vai e não tem nenhum tipo de garantia que iria encontrar. Mas mesmo assim, ele se propõe, eu vou trazer. E ele vai e acha essa ovelha. E, para nós terminarmos aqui, outra coisa e última, que fala que após ser encontrada a ovelha perdida, ele veio, lá em Lucas, ele vem e celebra com seus amigos, porque achou aquela ovelha que se havia perdido. Às vezes, amado, eu vou dar aqui uma coisa que eu observo, né? Quando a gente vai, nós vamos
se movimentamos para o encontro. E às vezes, por exemplo, você vê uma ovelha quando se converte. O que existe? Por exemplo, nós estamos aqui hoje, aí 10 pessoas se convertem. Aí essas 10 pessoas vão para o encontro, se convertem, aceitam Jesus. O que acontece? Você sente na celebração uma alegria. É ou não é, irmão? Porque você está vendo e enxergando, conseguindo ver o agir de Deus na vida daquela pessoa. Então, quando nós temos a visão de Deus, porque esse pastor aqui ele mostra o seguinte, ele mostra que a celebração é no retorno da que se perdeu. Uma celebração e a alegria é justamente quando aquela que estava desgarrada retorna. E quando ela retorna, há celebração. Mas, o que acontece muitas das vezes? Nós conseguimos nos alegrar até mesmo sem ninguém se salvar. Não, eu não estou dizendo que nós não temos que ser alegres. Temos, mas a maior alegria e a maior celebração, temos que celebrar sim. Hoje nós celebramos, glória a Deus. Mas a maior celebração é quando aquela ovelha que está desgarrada, ela vem de volta. Porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que é a festa nos céus. Quando o pecador se arrepende. Então, quando há arrependimento de um pecador, não somente nós nos alegramos, mas os céus também se alegram. Amém? Então, é importante a gente entender a visão de Deus. Nós podemos se alegrar, nós podemos celebrar, porque Deus, Ele é digno de toda a honra, adoração, de todo louvor. E nós temos que expressar a nossa gratidão a Ele. Então, nós temos que celebrar. Mas a maior celebração não é somente nós aqui, mas também nos céus, quando o pecador ele se arrepende. Então Deus ele coloca para mim e coloca para você, para nós hoje podermos meditar e entender a importância do chamado, a importância de nós nos preocuparmos com aquela ovelha que se desgarrou. E aqui ele está dando uma referência, porque às vezes nós pensamos assim, não, o pastor ou a pastora, né, ela que é responsável por todo mundo, não. Está falando aqui o exemplo de um homem. Homem ou mulher. Entende? E o pastor como uma referência de amor. Então, para nós nos espelharmos e fazermos igual com aqueles que estão ao nosso redor, ou tendo um contexto dos nossos relacionamentos. Ainda que o pastor que Deus colocou como a direção de todo o rebanho seja responsável por todos. Mas existe aqueles que também têm a sua parcela de responsabilidade juntamente com a liderança ou com a pastora ou pastor. Entende? Então, é a referência. Você imagina se nós fizermos tudo que a pastora Andréa faz. A pastora Andréa tem paciência. Né? Tem paciência, vai atrás, fala e tal, né? Eu fico às vezes olhando assim. Às vezes, amado, vou ser sincero. Eu olho para a janela ali. Aí a pastora está ali falando. Eu fico olhando para a janela. Ah, Senhor, me segura. Me segura. Porque ela tem paciência. Mas a gente viu uma janela assim, amado. Oxe. A gente vai fazer isso não, brincando. Né? Então, amado, é importante isso, né? Essa paciência, esse amor, esse cuidado, ir atrás, falar, né? Cuidar do aprisco para as ovelhas estar aqui confortável, assim, geladinho, né? E na hora de pagar, ela que está ali, você está lá em casa, no controle e tal, né? E ela tem que pagar o aluguel, é a luz, é isso, e a gente está lá, e, às vezes comendo uma pizza, né? E aí, tudo bem e tal, né? Então ela se preocupa, tem aquela preocupação, o pastor, ele tem aquela preocupação. E, para nós, é colocado na parábola como uma referência, porque quando verdadeiramente o pastor que ele é íntegro, né? Assim, dentro daquilo que Deus chamou para ele ser, nós temos que nos
ter eles como referência para nossas vidas. E essa parábola, ela mostra justamente isso, nos mostrando que tudo aquilo que ela faz com o rebanho, ou o pastor faz com o rebanho, nós podemos e temos também que fazer com as pessoas que estão dentro dos nossos relacionamentos. Num grupo pequeno, na escola, no trabalho, né? Cuidar, tratar, amar, respeitar, né? Ter paciência, né? Tudo isso é importante para que Deus ele possa verdadeiramente usar a sua igreja dentro da realidade que Ele quer usar. Amém, queridos? Quantos aqui querem ser usados dentro da realidade de Deus? Né? Eu estava lendo um pensamento assim, de um pastor que falou o seguinte, ele falou assim, quando nós queremos entrar dentro, quando nós queremos viver dentro da profundidade, entrar na profundidade com Deus, nós temos que procurar caminhar fora da superficialidade. Então, muitas das vezes, o que nos falta para entrar numa profundidade em Deus, desfrutar, como diz lá em Romanos 12, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é justamente sair da superficialidade e entrar na profundidade. Deus quer que tu vá muito mais profundo do que tu vive hoje, amado. Deus quer que você mergulhe muito mais do que você tem vivido hoje. Ele quer que eu e você entendam e venhamos a entender muito mais de quem Ele é, daquilo que Ele pode fazer através da nossa vida, do que estamos vivendo hoje. Então, amado, é entrar dentro da profundidade de Deus, ser instrumento mesmo de Deus, usado com poder, com graça, né? E deixar de andar de forma superficial. Essa é a vontade de Deus. Eu acredito nisso, amado. Eu não sei o que você pensa, mas eu acredito nisso. O contexto do dia a dia, a nossa vida no dia a dia, as situações, os problemas, o tempo, tudo vai sempre nos levar para andarmos de forma superficial. Porque vai sempre tentar nos tirar do foco que é Cristo Jesus, que é o reino de Deus. Amém, queridos? Então, se você nessa noite possa ficar com essa palavra, com essa parábola, e entender que Deus verdadeiramente, hoje, amada, Ele quer te trazer para a presença. Quando aqui estivermos orando, que nem foi os momentos de orações aqui hoje, que tu possa verdadeiramente clamar, porque quando clama, o teto de bronze se rompe. Foi no Egito, e o Deus é o mesmo. Então, amado, quando Deus ele ouve o clamor, então não se sinta tímido de orar, tímido de concordar na oração, tímido de clamar a Deus, né? Porque quando tu clama ao Senhor, né? Clama ao Senhor, né? E eu não vou falar assim, é um clamor que às vezes a gente fala assim, abre a tua boca. Não, amado. Deus, ele sabe o seu coração, e Ana orou em silêncio. E Deus atendeu a oração dela. A intimidade com Deus, quem sabe é você. Ainda que fale que está de boca fechada, amado, mas Deus sabe que o Espírito Santo que intercede por você está dentro do teu coração. E é Ele que vai levar a sua oração diante do Pai. Então, clame do jeito que Deus te chamou para clamar. Amém? Se quer pular, pula. Se quer gritar, grita. Se quer ficar em silêncio, fica. Mas clame. Amém? E aí o Senhor vai te usar de forma poderosa. Eu não posso medir o seu nível de clamor. Só Deus e o Espírito Santo que pode. Então, é importante a gente entender que Deus verdadeiramente quer nos usar de forma tremenda. Amém, querido? Eu convido você a ficar de pé. Em nome de Jesus. E agradeço aqui, mais uma vez, né, a nossa pastora, pela oportunidade. E ela estará orando, né, por nós, que já estamos com o horário avançado. Então, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus, e vamos viver a realidade em Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amados, coloque a mão no teu coração. Nesse momento nós vamos orar aqui. Aleluia. Aleluia. Não há nada que você possa ser ou se tornar se Deus não entrar primeiro na tua vida para ser o gerador de toda mudança que se faz necessária. Senhor, nós te louvamos nessa noite por essa palavra, Pai, desafiadora, Deus, que nos faz avaliar a nossa conduta, o nosso coração, a nossa visão, a nossa maturidade, Deus.
Sabemos, ó Deus, que um alto preço foi pago para nos resgatar. E que nessa noite, Deus, o Teu Espírito Santo que está aqui neste lugar, possa nos batizar com a Tua visão, com a Tua paixão, ó Deus, com o Teu nível de responsabilidade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada homem, cada mulher, cada jovem que está aqui, cada família representada aqui neste lugar, possa se tornar tudo aquilo que o Senhor já projetou na cruz do Calvário, Senhor. E eu creio que ali na cruz do Calvário, Senhor, foi consolidada a nossa vitória, Pai. E ali também houve o resgate dos vitoriosos, Senhor. A ovelha perdida, desgarrada, foi conquistada, resgatada, ali na cruz do Calvário, Senhor. E nessa noite o Senhor está resgatando aqui ovelhas que estavam perdidas, Pai, destituídas do Teu poder, do chamado, do Teu amor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós cremos que esse poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Pai, esse poder que curou, libertou homens e mulheres, é esse poder que quer envolver a Tua igreja, o Teu povo, Pai, que se coloca nessa noite na Tua presença, Senhor. Pai, nós pedimos a Ti, dai-nos o Teu poder, Senhor, para destruir as obras do diabo que muitas vezes vem contra nós. Senhor, homens e mulheres que hoje irão chegar nos seus lares e eles precisam usar de autoridade, de sabedoria, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha libertar a nossa mente nessa noite, o nosso coração, Senhor, que essa mão que se levanta para Ti nessa noite, receba toda a unção necessária para despedaçar todo jugo, Pai. Porque a Tua palavra diz que a unção despedaça todo jugo, a unção despedaça todo jugo, Senhor. E nós pedimos a Ti, Pai, amarra todo valente, Senhor, que tem se levantado em nosso território, Pai amado, todo valente que tem se levantado. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que para entrarmos na guerra é necessário que o valente seja amarrado, Senhor. E a Tua autoridade é a autoridade máxima nos céus e na terra, Deus. Nós não aceitamos que o império das trevas, ele prevaleça sobre esse Filho de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que nós somos filhos de Deus, fazemos parte do Teu exército, Senhor, compartilhamos o mesmo Espírito, Pai. E que esse Espírito, Senhor, ele nos envolva, Pai, de uma maneira tremenda, Senhor. De maneira, Deus querido, que os portões de ferro sejam despedaçados, Deus. Em nome de Jesus, que toda corrente, toda cadeia espiritual, ela seja rompida em nome de Jesus, Senhor. De maneira que toda ovelha que está distante venha ser resgatada, Senhor. Que cada um aqui se torne um resgatador, Senhor. Que cada um aqui se torne um libertador. Em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Senhor. E nós tomamos posse disso nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante a sua mão e declara assim: Senhor, eu sou igreja, e como igreja, eu tomo posse de toda a autoridade e do poder do Teu Espírito Santo, que me foi concedido na cruz do Calvário, para poder libertar, resgatar, guerrear as guerras do Senhor. Em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a minha família, contra a minha casa. Em nome de Jesus, eu tomo posse hoje. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia.